aí na primeira namorada dele, ou com a esposa, seja lá na primeira parceira, ou com os relacionamentos que ele for ter lá na frente, ele vai frustrar essas mulheres na grande maioria. Pornografia, eu também... Eu tenho uma certa propriedade para falar sobre a questão sexual, porque envolve a minha formação dentro da saúde da mulher. Dentro da fisioterapia, inclusive, existem exercícios específicos para disfunções sexuais. Então, quando a gente aprende esse módulo voltado para a questão sexual, a gente sabe que filme pornográfico não é padrão e nunca vai ser padrão para relação sexual nenhuma. Né? Então, assim, a criança já aprender como tem que ser, como ele, na verdade, como ele acha que tem que ser, não é daquele jeito, não tem que ser daquele jeito. Até porque o estímulo via vídeo pornográfico ou de uma cena pornográfica, isso gera transtorno emocional muito grande para o homem, né? Vamos dizer assim, para o homem, existem algumas mulheres que também acabam se viciando em vídeo pornográfico, mas a grande maioria, dentro desse contexto, é o homem mesmo. Mas aquele homem que acaba consumindo pornografia, seja celular ou vídeo, né? Enfim, a forma que for, isso gera transtorno emocional. Percebam que o homem, quando ele acaba sendo viciado em pornografia, alguma coisa dentro dele tá lá errada. Tá errado, né? Na grande maioria dos homens, se ele fizer um tratamento psicológico, o psicólogo vai encontrar um abuso sexual, um psicólogo vai encontrar um descaso dos pais com a própria criança, uma rejeição, né? Então sempre, na grande maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas na grande maioria das vezes existe um contexto. Eu sei porque eu já lidei já conversei com homens e com mulheres dentro de uma relação de casal, né? Dentro de um casamento, que o homem tinha muito esse vício de pornografia, e a mulher sofria horrores por causa disso. E aí depois ele fazendo uma sessão com o psicólogo, ele conseguiu se abrir e abriu para a esposa que ele tinha sofrido um abuso. Então, assim, gente, o buraco é mais embaixo, não é só simplesmente, eu vou ver um vídeo pornográfico. Aqui isso vicia, igual, sei lá, quem faz uso de droga ilícita, vicia também. Então, eu acho que os pais, mais do que nunca, devem ficar muito mais atentos, já que os pais trabalham loucamente, né, para poder dar um futuro para os filhos. Poxa, então encontre uma forma de controlar esse uso do celular na mão dos jovens, né? Talvez no adolescente seja um pouco mais difícil, mas, poxa, controle nas mãos das crianças, pelo menos. Tem crianças que estão tendo um smartphone com 7 anos, 8 anos de idade, com acesso à internet. Puxa vida, e sem controle nenhum, né? Sem controle nenhum. A criança fica lá no sofá e aí fica lá vendo. Pai, mãe, você sabe o que o seu filho está acessando naquele momento? Porque uma vez que ele simplesmente acessa um conteúdo errado, por exemplo, a filha de uma amiga minha colocou lá na lupinha do Google a cor nude. A cor nude. Então ela vai lá, coloca a cor nude. E aí eu tava do lado dela. E quando eu percebi isso, eu falei, pera, deixa a tia tirar aqui. Porque eu já fiquei com medo de aparecer alguma outra coisa nude, que poderia aparecer. Que certamente apareceria, certamente apareceria. E aí ficaria, o algoritmo da internet registraria aquilo. A próxima vez que a criança fosse fazer uma busca, independente da busca que ela fizesse, o algoritmo poderia mandar imagens pornográficas para aquela criança. Teve aquele caso lá dos estudantes que estavam fazendo uma pesquisa para um trabalho de escola e escreveram professora negra dando aula e aparecia mulheres negras, né? Em filme pornográfico. Pornográfico, deu uma repercussão grande, né? É bom que revelou ali algo que estava escondido e que, graças a Deus, exato, né? Então eu faço um alerta a você, pai e mãe, que tem um filho pequeno que já faz uso do celular, não deveria, mas acho que cada um sabe a educação que vai dar para o seu filho. Se você liberou, ok, mas vigia o celular do seu filho. Pelo menos isso, né? Exato, veja o que eles estão consumindo, né, de valores, de informação na internet, porque uma vez que ele já aprende
quando criança. E de forma errada. Ele vai crescer enxergando a relação, a vida sexual dele como na pornografia. É uma mentira aquilo ali, ele vai gerar, aí na primeira namorada dele, ou com a esposa, seja lá na primeira parceira, ou com os relacionamentos que ele for ter lá na frente, ele vai frustrar essas mulheres na grande maioria, porque ele vai exigir delas uma performance que não existe na vida real, né? Eu conheço também histórias de casais que relatam muito isso, que na adolescência o homem teve uma vida sexual muito via vídeo pornográfico e quando chegou no casamento tudo desandou, porque ele cobrava dela, ela falou assim, não, mas espera lá, não, mas tem que ser assim, e isso gera uma frustração, onde é que vai culminar? No divórcio desse casal. Então assim, quando a gente vai mexer no problema, de fato o buraco é muito mais embaixo. A autoestima da mulher também, por ela achar que não está entregando o suficiente. Exato. Isso ocorre também, né? Com certeza. Aí ele já tem um problema emocional que leva para dentro do casamento e acaba gerando um outro problema emocional na companheira dele, né? Agora, é um ciclo. A gente vive uma situação também, Lu, pode chamar assim? Claro, fica à vontade. Debate-se muito sobre educação sexual nas escolas, né? E aí tem todo um contexto por trás disso. Porque muitas vezes a educação que a criança tem dentro de casa é uma educação de abuso também, de tio, E aí o discurso é que a escola ensinaria onde pode tocar, onde não pode tocar, de que isso deve, de que isso não deve, para que a criança tenha a expertise de saber, poxa, até aqui não pode. Exato. Qual o teu pensamento sobre isso? Eu acho essa educação, essa ideia fantástica, porque se falta conhecimento nos pais de dar essa orientação para os filhos, eu acho importante esse papel da escola. Eu não concordo quando a escola tem que, de forma precoce, ensinar a criança sobre sexualidade. Eu não concordo com isso, porque eu acho que existem épocas e épocas, né? Existe um momento certo para todas as coisas. Mas essa questão né, falando abertamente sobre a pedofilia, eu acho que isso deve ser ensinado nas escolas, sim, não só nas escolas, mas dentro de casa principalmente. Sabe por quê dentro de casa? Porque a professora não sabe com quem a criança convive, a professora não sabe quem é os parentes dessa criança, ou se tem algum vizinho, ou alguém suspeito. Então, assim, o pai tá lá, o pai e a mãe tá ligado na criança o tempo inteiro, pelo menos deveria. Então, eu acho que é primordial partir essa orientação dos pais, mas também a escola não pode ficar ausente dentro desse contexto, né? Eu acho que um trabalho em conjunto seria perfeito. Sim. Mas extremamente importante, de fato. Você falou sobre essa questão da relação dentro de casa. Você não acha que hoje existe muita preocupação dos pais com o corpo, de esconder o corpo para a criança? Por exemplo, tem pai que não se sente à vontade em ficar pelado na frente da criança porque acha que a criança não pode ver a genital, tanto masculina quanto feminina. Você não acha que cria, sei lá, um tabu desnecessário? Eu concordo em partes com o que você falou. Na verdade, eu acho interessante que a criança seja criada tomando banho, no caso, com os pais, tanto o pai quanto a mãe, né? Eu acho interessante isso, mas a partir do momento que chega a uma determinada idade, que isso varia de criança para criança, eu acho que já não é mais saudável. A criança já dá o sinal, na verdade. Exatamente. Né? Quem dá... Sabe por que a criança já dá o sinal? Porque os hormônios da criança começam a mudar, né? O conceito do caráter da criança, a questão do que é o certo e o que é errado, já começa a ser inerente dentro dela, então ela já começa a observar, já começa a questionar algumas coisas voltado para a sexualidade. Então eu acho que tanto o pai e a mãe sabem o time certo, né? Para ter essa separação. Para dar esse stop, né? Para poder, até aqui, mamãe, você agora assume o banho com sua filha, ou então, mãe, agora eu assumo o banho com meu filho, né? Então, eu acho que vai bem de feeling mesmo, mas eu acho isso importante.
Diga, Até porque a criança ela vai crescer. Vai. Quando ela entrar na escola, até mesmo se os pais forem espertos e educarem sexualmente os seus filhos antes da escola educar, a criança vai saber que o corpo da mulher é de um jeito, que o corpo do homem é de outro jeito. E não vai ser nada... Não vai ser nenhuma coisa assim, nossa, sério? Ai, meu Deus. Não, a criança vai encarar aquilo como natural. Deixa eu só...